Hoje eu vou te mostrar 10 erros de decoração que deprimem e até causam ansiedade e como ajustar isso sem gastar muito. Você pode ter uma decoração bonita e elegante e mesmo assim sentir que a casa não te relaxa e até mexe no seu humor. E o pior, são detalhes pequenos que ninguém te explica. Eu sou a Fábia e esse é mais um Você Decora. Se a sua casa parece parada, triste e sem energia, pode estar faltando um elemento simples e básico na decoração e quase ninguém percebe isso: as plantas. Sabia que ambientes sem plantas tendem a parecer pesados? E não é só pela decoração ficar mais bonita, não. Isso impacta diretamente na forma como você se sente em casa. Você pode nesse momento estar pensando: eu não consigo cuidar de plantas ou não sei como usar. Vou te dar uma ideia nova. Agora compara isso, um ambiente totalmente neutro, sem nada natural, versus esse espaço lindo com o verde criando movimento. Não parece que o astral da casa muda? E muda mesmo. Para começar, faça isso aqui. Escolhe um destes 3 ambientes e uma dessas plantas. Na sala, uma zamioculca, essa plantinha de folhas largas. No banheiro, a conhecida espada de São Jorge. E no quarto, uma jiboia pendente linda de viver. Essas 3 plantas são acessíveis e fáceis de cuidar e não precisam de muita água e nem sol. Então testa na sua decoração e depois me conta. Vai por mim! As plantinhas dão um ânimo na rotina porque nos mantêm com aquela sensação de cuidado e conexão com a própria vida. Agora um erro de decoração que parece luxo moderno, mas faz o oposto. Excesso de brilho, vidro, metal e superfícies frias. Observe essa imagem. Tá no piso, na mobília, no lustre, nos espelhos. Quando tudo reflete, a casa parece fria. E já não basta o fato de vivermos em cidades que são uma verdadeira selva de pedra. Por isso, cada vez mais buscamos a reconexão com o natural. E tem 2 estilos inspirados no design japonês que trazem isso. Vamos ver se você conhece. O Japandi e o minimalismo quente. Ambos se baseiam na natureza com muita luz natural e madeira. Claro, você não precisa sair trocando tudo, mas se não equilibrar, o ambiente não funciona para relaxar. Casas que têm muitos materiais frios, se misturar com elementos naturais, automaticamente parecem mais confortáveis. Por exemplo, mesas, cadeiras, revestimentos de parede em madeira, usar bambu, palha e tapetes de sisal. Adoro itens em terracota, cestos de fibras naturais, tapetes de juta ou o que você quiser. A sensação de calor e aconchego pode estar nos pequenos detalhes. Agora repara nisso. Seu ambiente tem só linhas retas? Não é que isso seja ruim, mas as linhas orgânicas lembram naturalidade e liberdade. Nas últimas décadas, a decoração de interiores adotava móveis de linhas assim, mas há alguns anos o mobiliário curvo voltou a ganhar atenção, como os arcos na arquitetura. E quando você usa junto as formas curvas, como uma mesa redonda, um espelho orgânico, uma poltrona mais fluida, essas mais arredondadas da foto, o ambiente parece ainda mais leve. E atenção! Tenha cuidado com as linhas muito agressivas e agudas. A seguir vamos falar mais disso. Não sai daqui, porque esse é um ajuste pequeno com impacto gigante. Se você quer uma casa leve, pense bem nos pequenos detalhes que escolhe. Fuja de decorações com formas muito duras ou com pontas, porque cria uma sensação de alerta constante no nosso corpo. Quadros, estátuas e objetos pontiagudos como esses tendem a lembrar sensação de tensão. Isso acontece porque nosso cérebro associa as formas a sentimentos. E aqui quase todo mundo erra. Então traga sensações de paz na decoração, com objetos que te representem, que façam sentido para você e que eu vou explicar mais adiante. Se você entra na sua casa e não vê nada que te traga boas sensações, temos um problema. Porque decoração não é só beleza, é mensagem também. Como nesses simples abajures que representam qual o seu estilo de decoração. E sabia que as suas escolhas influenciam diretamente no clima do ambiente? Ao identificar o que te motiva, rodeie-se de objetos que ressoem com você, que tragam alegria e propósito. Por exemplo, a arte deve transmitir calma, alegria e vida, como paisagens com cores suaves, quadros minimalistas e figuras e objetos que tragam paz. Nós precisamos de algo que nos mova, que desperte interesse, e isso não quer dizer ter que comprar decorações caras.
As boas sensações estão também nas coisas mais simples, como uma foto de família ou até num artesanato que você mesmo fez. E sabe o que é ainda mais simples? Deixar o seu like. Agora na dica 6 falaremos de um dos maiores vilões, e esse pesa muito. Já falamos várias vezes por aqui que um ambiente desorganizado gera estresse e sim, pode impactar no seu humor. A bagunça aumenta a ansiedade. Claro, não me refiro a ter uma casa perfeita e intocável. Perfeição só existe em vitrine de loja e capa de revista. É normal um lar bem vivido ter algumas coisinhas fora do lugar, mas o excesso de bagunça e até de coisas acumuladas desse jeito, mesmo que você não perceba, faz sua mente tentar processar tudo aquilo o tempo inteiro. Observe esse espaço com excesso de informação e esse ambiente em ordem. A organização saudável ajuda a manter a mente em paz. Eu entendo que melhorar isso exige mudar hábitos, então se você não sabe por onde começar, eu sugiro isso. Mude um novo hábito de cada vez. Comece arrumando a cama todos os dias. Eu sei que a correria é grande, mas vai dizer que não é bom voltar à noite e encontrar a cama arrumada. Isso transmite uma calma gigante. Vai testando novos hábitos todo mês, como deixar a pia limpa, as roupas dobradas, gavetas arrumadas. Organização não é só beleza, é clareza mental. Quanto mais limpo visualmente, mais leve a sensação dentro de casa. Agora a 7ª dica ajuda muito quem esbarra em tudo. Vamos ver. Atenção nisso! Sua casa pode estar literalmente travando você. E aqui vai o teste. Você precisa desviar de algo para passar? Se sim, já tem um alerta. Ficar repetindo isso todos os dias cria um desgaste invisível. E não é só desconforto físico, é mental. Cada obstáculo no caminho aumenta a sensação de esforço dentro da própria casa. E muitas vezes isso acontece por escolhas feitas pensando só na decoração. Um sofá bonito, uma mesa grande, mas que na prática atrapalham tudo. Bater o pé, esbarrar em quina ou ter que desviar constantemente ativa um estado ruim de alerta no corpo. É como se o ambiente nunca deixasse você relaxar totalmente. Por isso, decoração de interiores não é só sobre aparência, é estudo de comportamento. Cada móvel precisa respeitar o movimento natural das pessoas dentro de casa. A solução aqui não é complicada, mas exige olhar com atenção. Libera os caminhos principais, cria respiro entre os móveis e evita posicionamentos que fechem a passagem. E, principalmente, prioriza o uso real do espaço, não só o visual. Antes de comprar móveis novos, sempre pense nisso. Ainda mais se a sua casa é pequena. Ter móveis de tamanhos corretos que ajudam na circulação é essencial. Quer melhorar uma decoração que anda apagada? Então deixe a luz entrar. Sem entrada de luz do sol, tudo parece mais pesado, fechado e até cansativo de ficar. Sabia que a luz natural regula o seu ritmo, sua energia ao longo do dia e até a sua disposição? A luz do sol é essencial para manter o nosso ritmo circadiano e de bem-estar. Agora compara um espaço iluminado pelo sol entrando suavemente e um ambiente dependente só de luz artificial. Faça isso agora. Olhe ao redor. Tem algum móvel bloqueando a janela? Se sim, tá na hora de mudar. Outra coisa, a cortina abre totalmente? Esse é um erro clássico. A luz precisa entrar e se espalhar. E aqui vai um ajuste simples nas cortinas e isso muda tudo. Se você instalar a cortina além do tamanho da janela, deixando espaço de uns 20 centímetros nas laterais para a abertura total, isso libera a entrada de mais luz. Agora um ponto que quase ninguém considera, a qualidade da luz ao longo do dia. A luz da manhã ativa, desperta e traz energia. Já a luz do fim do dia é mais quente, mais suave e prepara o corpo para desacelerar. Quando você entende isso, começa a usar a iluminação para criar sensações. Mas e se você não tem luz natural suficiente, como faz? É o que falaremos a seguir. Nossas janelas estão cada vez menores e os espaços também. Então anota esses 3 ajustes usando luz artificial de forma certa. Primeiro, não use luz muito amarela em áreas de trabalho, pois pode dar sensação de sonolência. Segundo, evite luz direta vindo só do teto. Combine com luminárias que criam sombra suave que espalham a luz pelo ambiente. E 3. Vale reforçar. Evite a luz muito branca, isso deixa o ambiente cansativo. O branco neutro é o tom ideal de luz principal para a maioria dos ambientes.
Isso sozinho já deixa o clima mais aconchegante na sua casa. Agora presta atenção aqui, porque a forma de usar cor dentro da decoração mudou. Muita gente ainda está aplicando a cor do jeito antigo. Antes era: gosto dessa cor, então vou pintar. Hoje o que define um ambiente bem resolvido não é apenas a cor em si, é a profundidade e a atmosfera que ela cria. A profundidade é, na verdade, como a cor reage à iluminação. De manhã parece mais fresca e à noite fica mais acolhedora. É por isso que um ambiente com a mesma cor pode causar várias sensações. As cores totalmente puras estão ficando para trás. O que está em alta são as levemente misturadas a tons acinzentados ou terrosos. Esse é o segredo da profundidade que deixa a atmosfera mais calma. E quanto mais leve e claro o tom da parede, mais a luz é refletida, trazendo a sensação de paz. Percebe como pequenos ajustes mudam completamente a sensação da sua casa? Agora me conta qual dessas 10 dicas você vai usar na sua decoração. Eu vou adorar saber. E se você quer levar isso para o próximo nível, te recomendo assistir a um desses vídeos que estão aqui na tela. Até mais!